Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Hoje vamos dar uma olhadinha em mais uma estrutura de dados aqui de Python, uma coleção conhecida como dicionários. Os dicionários são coleções de um conjunto de pares chave-valor. Esse conjunto ele tem uma restrição que é basicamente a seguinte: as chaves são únicas, ou seja, as chaves devem ser únicas dentro de toda a coleção. Não pode haver repetição de chaves. Elas são, então, indexadas pelas chaves, ok? Os dicionários, então, eles vão ser construídos utilizando como delimitadores as chaves, né, aquele símbolo de chaves, utilizando-se os dois pontos para dividir, para separar a chave e o valor. Muito bem. Sempre o operador à esquerda, né, dos dois pontos vai ser a chave e sempre o operador à direita vai ser então o valor. Os dicionários, como eu já disse, são indexados pela chave e são as chaves aí no caso, elas são case sensitives, ou seja, ela identifica, né, a variação de maiúscula e minúscula ao longo de toda a string, por exemplo, se for uma string, né? Aqui alguns exemplos de dicionários, né? Nós temos o primeiro aqui com o nome peixes, que está sendo então identificado aqui a chave como sendo a primeira letra do nome do peixe e o valor, o nome completo do peixe, né? Uma string com o nome completo. E a de baixo, né? Nós chamamos ali de Fórmula 1, F1, basicamente são as construtoras ali da Fórmula 1, onde eu tenho a chave, né? Identificando um valor, né? Não quer dizer que é a primeira, segunda, terceira, nada disso, mas assim, apenas identificando um valor. Então a primeira ali é a Mercedes, a segunda a Ferrari e a terceira a Renault, ok? Nós podemos também ter dicionários heterogêneos, né? Ou seja, a gente consegue também guardar informações diversas dentro do dicionário, mas sempre com essa ideia, chave-valor, ok? Só para você ter uma ideia, né, como que isso é identificado internamente, então eu tenho lá uma tabela de chave e uma tabela de valor. A chave, então, vai identificar o valor, ok? Como eu falei para vocês, nós temos também dicionários mistos, né? Então, por exemplo, eu posso ter chaves diversas, elas só não podem ser iguais. Sendo diversas, inclusive em diversos tipos de dados, não tem problema algum, ok? Vamos dar uma olhadinha então agora com essas 4 itens aqui: atribuição, operações, funções dict e indexação. Vamos começar com atribuição. E para tanto, né, vamos executar aqui o PyCharm. Vamos utilizando aqui, vamos fechar este último programa que nós fizemos e vamos executar aqui o console, né? E aqui nós vamos trabalhar com os dicionários. Então, muito bem, vamos pegar aqui, vamos criar um dicionário, né, aquele de Fórmula 1, onde eu tenho as chaves, né, como sendo 1, 2 e 3, e os valores, cada uma das montadoras, ok? Vamos teclar Enter, né, foi criado. Se eu quero ver o que tem lá dentro, então ele me mostra, né, que é um dicionário, né, com chave e valor aqui sendo identificados, ok? Se eu basicamente ver o tipo de F1, ele vai me retornar que é da classe dict, ok? Muito bem, que é dicionário. Eu consigo também criar um dicionário vazio, apenas atribuindo abre e fecha chaves. Se eu olhar aqui para dentro de dicionário e verificar o tipo dele, ele vai me trazer que é do tipo dicionário, ok? Os dicionários podem ser heterogêneos, a gente já fez e já vimos isso, né? Então vamos agora voltar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nas operações básicas. Então, das operações básicas que nós vimos, né, o dicionário permite apenas uma, que é a comparação. F1, por exemplo, né, é igual a peixes. Então ele retornou falso porque realmente são diferentes, ok? Vamos voltar aqui. Então, quanto à função dict. A função dict vai então converter, né, uma estrutura, né, de dados para um dicionário. E como que é possível isso, né? Existem basicamente duas formas. Ou você passa uma lista de argumentos ou você passa um interável, ok? Vamos pegar a primeira opção aqui, uma lista de argumentos. Vamos abrir aqui o PyCharm. Aqui, por exemplo, olha, eu estou passando uma lista de argumentos, né? 1 igual a 1, 2 igual a 2, é uma lista de argumentos onde eu estou associando uma determinada chave a um determinado valor. Chave, valor, ok? E isso tudo como parâmetro da função dict, ok? Se eu teclar Enter aqui e olhar, né, para números, ele vai mostrar então um dicionário. Então ele acabou de criar um dicionário a partir desses argumentos que foram passados para a função.
Uma outra forma é você passar um interável. Um interável, por exemplo, pode ser uma lista, né? Ou um conjunto qualquer. Por exemplo, aqui, olha só, eu estou passando um interável, né? Que existe, então, uma lista. Dentro da lista eu tenho aqui as tuplas, né? Que identificam chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, as tuplas estão identificando, né, dentro de uma lista que identifica os elementos, ok? Se eu teclar Enter aqui e olhar, né, para dic1, ele vai mostrar também que ele acabou de criar um dicionário a partir desse interável que nós passamos. Então, existem essas duas formas de criação de dicionários a partir da função dict. Voltando para lá. E o último item aqui seria a indexação e alteração de um dicionário, né? Como que nós podemos fazer isso? Vamos dar uma olhadinha, vamos voltar aqui no PyCharm. Então nós mostramos aqui dict, né? Tem esses valores aqui, ok? Se eu, por exemplo, fizer assim, ó, dic1, que é o dicionário que a gente acabou de criar, né? E quisermos saber, por exemplo, né, uma chave, né, qualquer. A gente passa entre, né, colchetes o valor da chave, né? Por exemplo, Ana. Se nós teclarmos Enter, ele retorna o valor, né, desta chave. Então ele foi, buscou, então ele utiliza o nome ali, né, como chave de indexação. Ele foi, buscou e retorna então o valor correspondente àquela chave, ok? Podemos também passar aqui, ó, um nome, por exemplo, sei lá, Piva. E aí, ó, nós podemos atribuir um determinado valor. Sei lá, 3422. Qual valor qualquer, tá? Se nós teclarmos Enter, o que aconteceu? Ele foi, buscou essa chave, não encontrou, então ele automaticamente cria uma nova entrada e coloca aquele valor que nós passamos como parâmetro no correspondente valor desta chave Piva, ok? Se nós olharmos para o dicionário aqui, vocês vão ver que foi criado aqui, olha, uma nova entrada, né, chamada Piva, ok? Muito bem. Se nós fizermos uma busca por uma chave inexistente, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, não tem ali José, então vamos buscar por José. Enter, ele vai então apontar que existe um erro, né? Então acontece um erro, então nós temos que ficar muito atentos quando fizermos uma busca em um determinado dicionário, nós temos sempre que tratar os erros ali, ok? Muito bem, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Vamos dar uma olhadinha então nas funções built-in de dicionários. Basicamente nós temos 4 funções built-in que podem ser utilizadas com dicionários. Nós já vimos, né, elas anteriormente, principalmente quando nós trabalhamos com listas. Aqui basicamente tem algumas nuances, né? Ao IN ele vai olhar para os valores das chaves. E lembrem-se, né, 0 é falso, 1 ou outro valor, né, ou seja, diferente de 0 é verdadeiro, ok? E o sorted, muita atenção neste resultado. Ele vai organizar basicamente um dicionário e ele pode organizar e retornar os valores, pode retornar chaves, pode retornar os itens, né, que é valor e chave-valor. Entretanto, ele vai retornar não um dicionário, mas sim uma lista. Então, quando nós utilizarmos sorted, temos que ter consciência de que os valores vão ser retornados, então, em uma lista, ok? Muito bem, vamos dar uma olhadinha, o dicionário vai ficar intacto, tá? Ele retorna uma lista, uma nova lista, ok? Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, chamar aqui o PyCharm, vamos criar um primeiro dicionário, né? Vamos chamar de presidentes, são presidentes do Brasil aqui, vamos dar uma olhadinha neles, ó, presidentes, basicamente nós temos 5 presidentes aqui, né? Deodoro, Prudente, Washington, Vargas e Jânio, né? Então se nós olharmos aqui, utilizarmos a função len, para presidentes, ele retornou 5 porque são 5 conjuntos chave-valor, ok? Que nós temos aqui. Para ver o funcionamento, né, da função ou das funções AL e N, vamos criar um dicionário aqui, rapidinho, ó, um dicionário lógico. Então esse dicionário lógico tem como chave 0, 1 e 3 e os valores true, false e true, ok? Vamos agora então digitar aqui N de lógico. Ele retorna true. Então, N, qualquer um dos valores, né? Existe algum valor verdadeiro ali? Aonde que ele está olhando? Ele está olhando para as chaves. Então, essa chave aqui é falsa. Essa é diferente de 0, então é verdadeira, e essa aqui também é verdadeira. Então, pelo menos uma verdadeira, ele retornou true. Diferente de all
dic, lógico, que vai retornar false, porque todas deveriam ser 1. Aqui eu tenho que uma é falsa. Beleza, gente? Vamos dar uma olhadinha agora para finalizar essas funções built-in na sorted. Vamos utilizar, para tanto, a lista de presidentes aqui, ó. Vamos utilizar então a função sorted e passar como parâmetro apenas presidentes e teclar Enter. O que aconteceu? Então, ele mostrou aqui, né, basicamente apenas as chaves. Então, o que é default, né, o que é padrão desta função aqui, quando nós passamos basicamente apenas o dicionário para ele, é o retorno de uma lista, tá vendo que é uma lista, né, com as chaves organizadas, né, com as chaves aqui em ordem alfabética no caso, ok? Agora, se eu passar assim, ó, sorted, e aí dentro do parênteses, né, colocar aqui, ó, presidentes, que é o dicionário, e eu quero, por exemplo, reverse recebe true. O que eu estou fazendo? Existe um parâmetro, então, dentro desta função, que é reverse ou não. O reverse, ele é falso por parâmetro, por definição. Então, aqui a gente está setando para true. O que vai acontecer? Ele vai organizar, mas agora em ordem reversa. Ok? Também podemos fazer assim, ó, sorted. Colocamos aqui presidentes. E aqui, ó, nós vamos falar o seguinte, ó, eu quero apenas os valores, values, abre e fecha. O que vai acontecer? Ele vai, então, organizar apenas pelos valores. E a gente pode também fazer assim, ó, sorted, que eu quero que ele organize, né, presidentes, eu quero que ele organize a lista completa, né, eu quero que ele retorne, né, a lista completa com chave e valor. Então, aqui a gente pode fazer assim, ó, presidentes e things, abre e fecha. E agora, olha só, ele retorna uma lista de tuplas, né, onde as tuplas identificam a chave e o valor. Ok, pessoal? Então, essas são as funções built-in que nós podemos utilizar com dicionários. Vamos dar prosseguimento, vamos voltar aqui à nossa apresentação, vamos ver agora os métodos. Tem bastante métodos aqui, né, para nós trabalharmos com os dicionários. Então, tem lá clear, from keys, get, itens, vamos ver cada um deles, né, e vamos dar uma olhadinha na prática como eles funcionam, né? Então, para tanto, né, vamos limpar aqui, né, senão vai congestionar tudo aqui. Vamos criar aqui um novo dicionário, né, chamado filmes. Então, aqui tem o filme e o ano de lançamento. Filme, ano de lançamento. Filme, ano de lançamento. Tá? Teclar Enter. Vamos ver se ele pegou filmes. Tá aí, ó. Filmes e o ano de lançamento. Filmes, ano de lançamento. Né? Vamos ver quantos elementos nós temos. Len, filmes. Nós temos 5 filmes, tá bom? Muito bem. Eu posso, né, utilizando lá a nossa primeira função, que é o clear, né? Então, se eu passo aqui como parâmetro, né, filmes, ponto, então eu posso utilizar aqui, ó, clear. O que vai acontecer? Nós vamos limpar o dicionário. Vamos ver o que aconteceu, ó, filmes, ficou vazio, tá? Vamos criar novamente ele, né? Tá aqui a criação, filmes, acabamos de criar. Muito bem, vamos ver o próximo método, é from keys. From keys, então ele vai criar um novo dicionário a partir da sequência dos elementos com um valor informado. Então vamos dar uma olhadinha como isso pode funcionar. Então a gente tem aqui, basicamente, um dicionário com os filmes, não é isso? Então se ele vai retornar um novo dicionário. Então, por exemplo, filmes novo, né? Novo dicionário, né? Vai receber, então, quem? Filmes, ponto, from keys, e aí eu passo, por exemplo, né, o iterável, alguma coisa que eu quero aqui. Então, no caso, eu vou passar o próprio dicionário aqui. Teclo Enter e vejo o que aconteceu lá. Filmes, novo, e ele acabou de criar, né, um novo dicionário, e ele, né, vejam que as chaves foram todas iguais. Entretanto, os valores veio aqui known, né? Então, basicamente, ele, por padrão, ele cria sem nada de valor, só as chaves. Então, um novo dicionário apenas com as chaves. Eu posso passar um valor default para ele, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o filme novo novamente, e aqui, ó, na frente do iterável, né, ou seja, do dicionário que eu estou passando, eu posso passar aqui, por exemplo, um valor default aqui para ele. Quando eu teclo Enter e vejo aqui o que aconteceu, vejam que todos agora receberam o mesmo valor. As chaves continuam sendo as mesmas, ok? Muito bem, então esse é o from keys.
Vamos ver o próximo método. O próximo método é o get. Get, então, basicamente, ele vai retornar o valor associado à chave especificada no dicionário. Então, se a chave não estiver presente, ela retornará o valor padrão, né, que é known. Se padrão não for fornecido, né, será known. Né? Eu posso, então, fornecer um valor padrão, mas isso garante que não dê erro. Né? Diferentemente de uma lista, quando a gente buscava um valor e não existia, ela retornava um erro. Aqui não, ele retorna apenas um valor padrão. Se você não passar nada é known, se você passar um valor padrão, ele retorna este valor padrão, ok? Mas se ele encontrar o elemento, ele retorna o valor. Vamos ver como isso funciona. Vou chamar o PyCharm aqui e vamos então mostrar aqui, ó, print. Vamos pegar ainda o dicionário filmes, né, que está intacto. Get, por exemplo, vamos falar o seguinte, ó, eu queria ver aí o valor de Frozen, ou seja, a data do Frozen, né? E aí ele retorna known, não tem nenhum. Agora, se eu passar aqui um valor padrão, 2013, fecha, ele retorna este valor padrão, porque ele não conseguiu encontrar. Agora, se eu passar um filme válido, Avatar, por exemplo, eu sei que tem lá, ele retorna, opa, faltou uma chave aqui. Vamos fazer de novo, né? Aqui, Avatar, duas fechas. Aí, ó, 2009, né? Ele retorna, então, o valor associado àquela chave, ok? Então, essa foi o método get. Vamos ver o próximo. O próximo é itens. Itens, keys e values. Vamos ver esses três aqui, ó. Itens, keys e values. Como que a gente pode utilizá-los, ok? Vamos chamar novamente aqui o PyCharm. Então, nós temos lá filmes, né? Então, filmes, ponto. E aqui a gente pode utilizar direto, né? Por exemplo, itens. Ele vai retornar, então, os itens, né, deste dicionário. Então, aqui, ó, como uma lista. Né? Ele retorna uma lista destes itens, ok? Ou seja, um interável, né? A gente pode também filmes, ponto, né, values. E ele retorna também os valores dentro de um interável. E aqui eu também posso falar que são as keys. Eles também vão então ser retornados aqui, ok? Então essa é a função. Ele vai retornar então interáveis para cada um, tanto de itens, que é o parzinho, né? Chave valor, quanto para apenas os valores, quanto também apenas para chaves, tá bom? Update. Vamos para a próxima função aqui, ó, update. Cadê o update? Update tá aqui, ó. Update, ele atualiza o dicionário com os pares chave valor de um outro objeto do dicionário e retorna known. Vamos lá. Opa, errei aqui. Vamos lá, então. Update. Vamos lá, filmes. Ponto. Vamos lá, update. E aí, por exemplo, olha, a gente pode passar um dicionário aqui para que ele faça, então, a atualização. Ele vai fazer a atualização, então, pega um dicionário e coloca, né, no final do outro. Né, ele atualiza lá. Então, por exemplo, né, vamos colocar aqui Frozen, é mais um filme, 2 pontos, 2013. Abre e fecha, beleza. Teclamos Enter. E agora, se a gente dá uma olhadinha em filmes, ele atualizou. Vamos ver lá o último. Tá aqui, ó, Frozen 2013. Tá? Então, essa é uma forma de atualização de um dicionário, passando então, utilizando então o método update. Muito bem. setDefault é o próximo método. Tá aqui, ó, setDefault. Nós passamos uma chave e um valor padrão. Então, ele vai retornar o valor para a chave presente no dicionário. Se a chave não estiver presente, insere a chave no dicionário com um valor padrão e retorna o valor padrão. Se a chave estiver presente, o padrão é known para que este método nunca gere um key erro. Vamos ver como isso funciona na prática aqui. Vamos lá. Então, vamos inserir, né, um novo filme. Por exemplo, filmes setDefault. E eu vou inserir um filme Minions. Acho que é assim que escreve, Minions. Isso, Minions. E se a gente teclar Enter, olha só o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha em filmes aqui. Se a gente olhar aqui, ó, em filmes, ele inseriu known, né? Mas a gente poderia ter colocado um valor padrão. Como, por exemplo, olha só. Vamos fazer de novo aqui. setDefault, Minions, vírgula. E aí a gente pode inserir um valor padrão. Por exemplo, vamos colocar um outro aqui, só para a gente
Iron Man, Homem de Ferro, né? Homem de Ferro, vírgula, e aí o Iron Man ele foi em 2013, né? Vamos teclar Enter e olha só, ele retornou então este valor default aqui, olha, retornou e ele inseriu, vamos ver lá em filmes, e ele inseriu no final esta chave e o valor default que a gente passou lá como sendo o valor desta chave específica aqui, que seria esse filme, tá bom? Então, é assim que nós utilizamos o set default. Próximo, vamos dar uma olhadinha na função pop e depois pop item. Então, primeiro ver pop. Pop ele vai remover então a chave do dicionário e retornar o seu valor, tá? Vamos ver como isso funciona. Então, eu tenho lá filmes.pop, né? E aí, aqui eu posso passar, por exemplo, vamos remover aquele que está com o padrão, que é o Minions, né? Minions, assim. Minions, isso mesmo. Então vamos ver agora em filmes. E vamos dar uma olhadinha lá. Então, como a gente pode ver, né, aqui, Minions estava aqui nesse local. Ele foi então retirado com o comando pop. E o Iron Man, ele ocupou, né, essa posição. Ele foi deslocado aí para a esquerda, ok? E por fim, né, nós temos também o pop item. O pop item, se nós então passarmos aqui, né, filmes.pop item e teclarmos Enter, o que vai acontecer? Ele vai pegar o último e vai desempilhar lá, né? Ou seja, ele vai pegar o último valor, né? Olha só, nós tínhamos aqui como último chave valor o Iron Man. Ele então pega esse último elemento aqui. Se nós olharmos agora novamente para filmes, a gente pode ver lá que este filme e o seu valor foram então retirados, ok? Muito bem, com isso a gente encerra aqui os métodos. E para encerrar a aula de hoje, vamos tentar fazer aqui este programa, né? Então, sempre tentando praticar e envolver todos os conteúdos aqui já vistos. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você vai desenvolver um programa que vai receber, né, o cadastro de apartamentos, né, de um edifício. Ele vai, então, receber uma quantidade indefinida de apartamentos e os seus proprietários. Então, vamos passar lá o número do apartamento e o seu proprietário. Então, a chave vai ser o número do apartamento e o proprietário, né, vai ser o valor dessa chave, ok? Então, você vai recebendo até que o usuário, né, que está usando o programa aí, está digitando, ele digita lá como sendo o número do apartamento menos 1. Aí, nós vamos, então, guardar, né, todas essas informações no dicionário, vamos organizar essas informações do dicionário e vamos, então, mostrar essas informações que ele está pedindo aqui, olha, em seguida, né, deve mostrar a listagem em ordem crescente dos apartamentos desse proprietário, né? E no final apresente a quantidade total de apartamentos listados, ok? Então vamos fazer passo a passo aqui este exercício. Para tanto, vamos no PyCharm, só que agora a gente fecha o console e vamos trabalhar aqui diretamente no script, né? Vamos criar aqui um novo script. Nós estamos na aula 44, então aula 44. E vamos então aqui. Primeira coisa, nós vamos trabalhar com dicionários. Então vamos criar dicionário. Ele é mutável. Então nós podemos criar, por exemplo, um dicionário vazio e inserirmos, né, item a item dentro efetivamente do próprio dicionário. Não precisamos criar uma lista e depois inserir. Não, vamos criando o dicionário na medida que está sendo digitado, né? Como que eu faço isso? Então vamos criar aqui, por exemplo, né, um dicionário chamado proprietários. E aí eu crio assim um dicionário vazio, ok? Muito bem. Aí eu vou fazer o looping de repetição, né, para pegar os dicionários aqui. Então while, fazer da mesma forma que nós fizemos os exercícios anteriores, tá? E aqui eu vou ler então o apartamento. Vamos ler um apartamento, um inteiro, input, digite o apartamento. 2 pontos, então vai ser digitado apartamento. E aí, então, eu vou analisar este número digitado. Então, se o apartamento que eu acabei de pegar não for igual a menos 1, o que eu faço? Aí, então, eu recebo o nome do proprietário, né? Proprietário. Lembra que a gente criou lá em cima um dicionário proprietários, né, com S. E proprietário a gente pode utilizar normalmente aqui, né? Proprietário recebe o input
proprietário, dois pontos. Atenção, né? Aqui, olha, como sendo uma frase que vai ser impressa na tela, eu posso acentuar. Aqui fora não, né? Como nome de variável, lembrem-se só. Lembrem-se disso, não podemos acentuar, colocar caracteres especiais, nada disso, ok? Muito bem. Li, né, o nome do proprietário. Muito bem, agora basta a gente atualizar o dicionário. Como é que eu atualizo o dicionário? A gente pode fazer assim, ó, proprietários, né, são os proprietários, ponto, vamos pegar lá o método de update, lá, update, né? E aí, o que eu vou colocar dentro do dicionário, né? Basicamente, um dicionário. Então, o update, ele pega um dicionário e coloca dentro, né, de um dicionário. E como é que eu passo um dicionário? Abro chaves e coloco lá, apartamento, que é a chave, dois pontos, proprietário, que eu acabei de ler. Então, a variável, né, que contém o apartamento, né, que é um inteiro, e o proprietário, né, que contém uma string aqui, tá? Então, se a gente passar o cursor do mouse, a gente vê exatamente isso, né, essa informação aqui, né? O bom de se utilizar uma IDE é essa, tá? Muito bem. Ele vai, então, fazer isso. Pronto. Aqui, então, eu só tenho que tratar se eventualmente for igual a -1, que se for igual a -1, eu vou sair deste looping aqui, ok? Muito bem. Vou fazer, vou ler. Ao final, então, eu vou ter que fazer, vou sair. Eu já tenho, então, o dicionário todo populado, né, vamos falar assim. Eu tenho que, então, agora organizá-lo. Lembre-se que o sorted, por exemplo, né, que a gente poderia utilizar aqui a função, ela vai criar uma lista, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um dicionário, vamos criar um dicionário novo. Então, vamos chamar aqui de edifício, né, edifício, que seria basicamente esse mesmo dicionário aí de proprietários, né, só que organizados, tá? Ou proprietários organizados, ou seja, o nome aqui não importa muito, mas apenas para dar essa ideia de que eu estou criando um novo dicionário, ok? Muito bem. Como é que eu crio um novo dicionário? Antes disso, né, eu vou aqui usar a função sorted, né, eu quero então organizar, tem proprietários, ponto, e eu quero organizar, né, lembram do sorted? Se eu passar só sorted de proprietários, ele vai me retornar apenas as chaves organizadas. Se eu passar, né, por exemplo, values aqui, ó, ele só vai me retornar os valores organizados. Então, eu tenho que passar itens para ele retornar chave e valor organizados. Muito bem. Só que vocês se lembram, o sorted, ele vai me retornar o quê? Uma lista, não é isso? Um interável. Então, eu tenho que converter. Se eu quero um dicionário, eu tenho que utilizar a função dict e converter todo esse interável aqui para dicionário, tá bom? Então, com isso, eu tenho então em dicionário eu tenho em edifício, né, um dicionário agora organizado pelo número do apartamento. Muito bem, agora ele pede para que eu faça uma impressão, uma relação contendo o número do edifício e o nome do proprietário, e ali em ordem, né, de edifício, como a gente organizou aqui. Então, nós vamos utilizar o comando for, e o comando for, né, nós temos aqui, né, que pegar tanto a chave quanto o valor, não é isso? Então, a gente coloca aqui, ó, duas variáveis, uma chave e outra valor. Eu poderia dar qualquer nome aqui. Eu poderia chamar, por exemplo, de C, vírgula, V, ou seja, qualquer variável, ok? Então, eu estou chamando aqui de chave e valor só para a gente entender que em uma variável está vindo a chave e o outro valor, ok? Então, eu vou analisar quem? Quem que eu vou analisar? Eu vou pegar agora a chave, o dicionário edifício, né? E vou pegar quem desse edifício? Todos os itens. Todos os itens, ok? Então, esse é meu interável, todos os itens, chave e valor, e ele vai vir chave e valor. E esse chave e valor vão ser, então, colocados um a um em cada uma dessas variáveis aqui, ok? Muito bem, para isso aqui, então, eu vou fazer o quê? Para cada um desses, eu vou fazer um print. Print, vamos colocar aqui uma sentença formatada, onde eu vou mostrar aqui o valor, uma chave, né? Chave, um espaço, um hífen e o valor, que seria o nome do proprietário. Muito bem. Terminado isso, basta então mostrar agora um print total de apartamentos, dois pontos,
E aqui então eu vou chamar, eu poderia formatar, vamos fazer de forma pythônica, né? F aqui, e aqui então dentro, uma chaves, eu vou então chamar a função len, e vou passar edifício como sendo o parâmetro aqui, para ele me retornar a quantidade de chave e valor dentro deste dicionário. Muito bem, acho que com isso nós terminamos, vamos salvar aqui, salvamos, e vamos rodar, vamos ver se funciona. Então tá lá, digite o número do apartamento. Vamos digitar aqui o número do apartamento. Por exemplo, vamos clicar aqui, 45. Quem é o proprietário? Sou eu. Um outro apartamento, 12. Quem é? A Ana. Um outro, 42. Não pode ser igual, hein? 42 vai ser a Adriana. O 11 vai ser o José. Tá bom, né? Temos aí já 4 apartamentos cadastrados. Acabou, menos 1, enter. E tá aí, então. Ele fez aqui a impressão, né? Em ordem, né? 11, 12, 42 e 45. Vejam que nós não digitamos nessa ordem, né? Ele organizou, então, pela chave. E mostrou aqui, ó, que foram impressos, então, 4 apartamentos. Muito bem, pessoal. Então é isso por hoje, né? Vejo vocês numa próxima aula. Tchau!